Ora, bom dia, aleluia! Hoje é dia 21/5/2020, quinta-feira, 11h24. O Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, aleluia, glória a Deus. Vamos ler do nosso cenário da Igreja Evangélica o hino 351, Unidos em Cristo. Não importa qual é a tua cor, tu és lindo e linda, pois Deus te criou. A língua que falas não é mais uma barreira. Para nós que falamos amor, a intenção é sempre o amor, amar, perdoar, aleluia. Unidos com Cristo, num mesmo espírito, numa só fé e amor, a uma só voz, num só coração, com a mesma intenção. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ler a palavra de Deus em São João, capítulo 3, verso 1. Aleluia. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter da noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Obrigado, Pai, que tu és comigo também para apresentar esta mensagem. Portanto, o Nicodemos disse, voltando um bocadinho atrás, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, nem pode ver sequer. O verso 4. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer? Sim, porque ele nasceu como bebê fisicamente, não é? Continuando. Um bocadinho atrás, o verso 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho, sendo já velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ou seja, o Nicodemos achava uma loucura esta doutrina que o Senhor Jesus Cristo lhe estava a apresentar. E o verso 5 diz: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus disse antes que nem poderia ver. Ora, se uma pessoa não pode ver, como é que pode entrar? Então, o verso 6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o Nicodemos precisava nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne, ou seja, a pessoa normal, o nosso corpo, nasceu do pai, da mãe, etc. Verso 7. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Não te admires, isto não é uma loucura. Verso 8. O vento assopra onde quer. Era um exemplo que o Senhor Jesus estava a dar. Não quer dizer que haja uma exatidão, mas
é apenas um exemplo. Portanto, o Espírito de Deus é como o vento que assopra onde quer. É como se tivesse vontade, como se fosse uma pessoa. Mas este vento era referente ao Senhor Espírito de Deus. Portanto, o verso 8, vamos reler. Diz: o vento assopra onde quer, e tu ouves a sua voz. Graças a Deus que o Nicodemos ouvia, né? Mas neste caso era o Espírito dele que tinha que ouvir. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. No caso do Nicodemos, isto era tudo verdade. Ele não sabia de onde o vento vinha, nem para onde ia. Mas neste caso era referente ao Espírito Santo. O Nicodemos não sabia de onde é que o Espírito Santo vinha, nem para onde é que ia. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A pessoa que nasce do Espírito de Deus deve ser dirigida por ele. Nascido do Espírito. Vamos reler o verso 8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Vamos ter em conta que estamos a falar agora em relação ao mundo espiritual. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A pessoa que nasceu do Espírito é Espírito. O seu Espírito ficou unido com o Pai, Filho e Espírito Santo. E o verso 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: vamos dizer, mestre, como é que pode ser isso? Não estou a compreender nada disso. E o verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Então, o Senhor Jesus está a dizer no 11: na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, porque é que o Senhor Jesus estava a dizer ao Nicodemos no verso 10? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Um mestre devia saber o Velho Testamento, não é? Especialmente aqui em Ezequiel 36, 22. Diz assim. E depois os outros a seguir. Diz, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações por onde vós fostes. 23. E eu santificarei o meu grande nome, ou seja, a minha fama, a minha pessoa gloriosa, o meu caráter. E eu santificarei, Jesus disse, sempre demonstrou que Deus, o seu nome é o Pai. É o Pai de uma nova geração, não do Adão, mas desta nova geração, que são os nascidos, o seu espírito foi unido com o Pai. E diz o Senhor no verso 23, eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor
Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Verso 24. E vos tomarei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Graças a Deus que eles estão, penso que estou a dizer corretamente, estão lá em Jerusalém, naquela zona, né? E vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Para lembrar lá em 1 de João, capítulo 1, verso 9, e no 2, 1 também. E vos darei um coração novo, diz o verso 26. E porei dentro de vós um espírito novo, renascido, um espírito que Deus criou outra vez. E tirarei o coração da pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. Então o Nicodemos devia saber isto que eu estive a ler, porque ele era mestre de Israel. Então ele tinha a obrigação de saber, né? Para ensinar o povo. Nicodemos, diz aqui o capítulo 3 de João, verso 9, Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? E o 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Há muita gente que devia saber a palavra de Deus, devia ser dirigido pelo Senhor Espírito Santo, deviam falar em línguas, deviam pedir perdão dos seus pecados quando fazem mal, e então muitas vezes não sabem o que deviam saber. Vamos ver 1 de João capítulo 1, verso 1 e seguintes. E a palavra de Deus diz assim: o que era desde o princípio, como também diz em São João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos ler então, continuar aqui no 1 de João, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que nós vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Repetindo João 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos. Deus é a fonte da vida. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Verso 2, porque a vida foi manifestada. Ninguém pode dizer que Deus não veio cá. Deus veio. Que a vida foi manifestada. E nós a vimos, diz São João.
e testificamos dela. Nós somos testemunhas, nós vimos com os nossos olhos, com os nossos sentidos. E vos anunciamos a vida eterna. Estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aleluia. Era o Pai e o Filho, que era chamado o Verbo, e era o Espírito Santo que estava a usar o São João, inspirá-lo, a escrever estas palavras. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Não foi por vontade humana, mas porque o Espírito Santo teve vontade. Quis que eles escrevessem, que eles escrevessem ou mandassem escrever. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão connosco. Deus quer que todos salvem, venham ao conhecimento da verdade. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Verso 4. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Realmente é motivo de grande gozo. O próprio Deus veio à terra como o Verbo. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Deus sabe todas as coisas, é omnisciente. Deus pode todas as coisas, é omnipotente. Deus pode estar onde Ele quiser, é omnipresente. Deus é maravilhoso, é muito além disto. Ele é imanente e transcendente. Ele está além da sua criação, mas Ele também está na sua criação. Verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É porque Ele morreu, porque Ele levou os pecados do Adão e da sua geração. É por isso que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, ou seja, no conhecimento da palavra de Deus, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Lá, 2 de Coríntios 13, em algumas Bíblias parece que é o 14, diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Aleluia. Portanto, esta comunhão uns com os outros é porque todos temos o Espírito Santo. Temos o mesmo Espírito que nos faz estar unidos no corpo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, na sua igreja, no seu exército. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Orando, eu podia dizer, Pai, purifica-me de todo o pecado. Em nome de Jesus, pela comunhão do Espírito Santo. Agora, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Era a mesma coisa que estarmos a dizer que somos perfeitos, que não precisamos de Jesus. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Ou seja, o inimigo está a tentar enganar-nos. E não há verdade em nós.
Para que a verdade esteja em nós, é preciso que nós estejamos unidos com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Não há verdade em nós. A verdade é a palavra de Deus, produz a fé. Produz a fé. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a injustiça. Dissermos que não pecamos ou que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos ler agora em 1 João capítulo 2, verso 1 e seguintes. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele foi o único justo, o único que é perfeito. Ele foi tentado como nós em todas as coisas, mas nunca se deixou enganar pelo inimigo. É assim que nós devemos fazer, não devemos deixar-nos enganar, e para isso devemos conhecer a palavra de Deus como um advogado conhece a sua Constituição do seu país e todas as leis, né? E deve procurar saber, estar informado sobre elas. Então temos um advogado para com o Pai, aleluia! O nosso advogado é Jesus Cristo, o justo. Os advogados aqui na Terra às vezes não são justos como deviam ser, mas Jesus é o justo, o advogado justo. E diz o 2, e ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Aleluia. Vamos ver a palavra propiciação na Enciclopédia Bíblica de Orland Boyer. Diz assim: propiciação, aquilo que propicia, isto é, que faz tornar favorável, sacrifício de expiação, o sacrifício de Jesus de si mesmo e a sua morte para cumprir a justiça divina e obter a reconciliação entre Deus e os homens. Mais uma vez, propiciação, aquilo que propicia, isto é, que faz tornar favorável alguma coisa. Neste caso, o sacrifício de expiação, o sacrifício de Jesus Cristo, sacrifício de si mesmo e a sua morte para cumprir a justiça divina e obter a reconciliação entre Deus e os homens. Porque é que foi necessário Jesus morrer? Porque o homem desobedeceu a Deus e de tal maneira que mesmo quando morresse teria que ir para o inferno, ficar separado de Deus eternamente. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não morra, mas tenha a vida eterna. Não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Vamos ler ainda 1 de São João, capítulo 2, verso 2. Ele é a propiciação, Jesus Cristo, pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Deus quer que todos se salvem, venham ao conhecimento da verdade. Então receba Jesus como Salvador. Eu recebi e disse: Jesus, eu te recebo como meu Rei, meu Senhor e Salvador. Fui salvo
tive um novo emprego porque eu estava desempregado havia 4 meses e não conseguia, não havia maneira de sair dessa situação. Isto foi num domingo que eu disse: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. E na segunda-feira já tinha um emprego novo, fui ganhar 4 vezes mais. Ou seja, 4 meses sem trabalhar e depois fui ganhar 4 vezes mais. Porquê? Porque Deus vive. Deus tem todo o poder. Nós vivemos nele nos movemos, nele existimos. Nós não podemos ver com os olhos do nosso corpo, mas um dia vamos poder contemplá-lo no céu. Glória ao Senhor, aleluia. Verso 4. Aquele que diz, eu conheço Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Não conhece. Porque se conhecesse o Senhor Jesus Cristo, o que a palavra de Deus diz sobre ele, o que os evangelistas disseram, conhecesse, era diferente. Guardava aquilo que Jesus mandou. Amai o próximo como a vós mesmos. Amai, os discípulos deviam amar-se também uns aos outros. E, portanto, se a pessoa não segue Jesus, como aqui diz, ele não está na verdade. Ele está enganado. E se está enganado, também no fim, o Senhor Jesus vai dizer: não te conheço. Não te conheço. Porquê? Porque não está em comunhão com Jesus, como diz em Apocalipse 3:20. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco e vós comigo. O Senhor Jesus promete estar em comunhão connosco. Mas se nós não quisermos, não lermos a sua palavra, não obedecermos ao que ele disse, ir pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura, etc., então estamos a viver na mentira, não estamos na verdade, estamos na mentira, estamos enganados. E Jesus é a única alternativa ao desespero, agora e depois da morte. Agora sim, mas qualquer que guarda a sua palavra, faz o que ele diz. O amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Nós, disse Jesus, somos como uma vara na videira. O Espírito Santo, creio que posso dizer que é a nossa seiva. Portanto, nós devemos viver imitando o Senhor Jesus. Ora, o fruto que o Senhor Jesus Cristo deu, ele disse: frutos maiores do que estes fareis, obras do que estas maiores fareis. Porque o Senhor Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e está connosco. E ele vai fazer connosco o mesmo que fez com o Senhor Jesus e até obras maiores, porque também temos mais tempo. Enquanto Jesus viveu 33 anos e meio, nós, eu, por exemplo, já vivi mais, né? Agora, o verso 6. Aquele que diz que está nele, em Jesus Cristo, também deve andar como ele andou. Ou seja, como dizia há bocado, a vara vai produzir o mesmo fruto que a videira. E Jesus é a videira. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Quanto mais nós conhecermos a palavra de Deus e orarmos sem cessar e fizermos a sua vontade, mais essas trevas passam. Aquele que diz que está na luz, que é Deus, e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Devemos amar os nossos irmãos e até o nosso próximo. Aquele que ama a seu irmão está na luz, está na verdade, está na sabedoria de Deus. E nele não há escândalo. Se a pessoa escandalizar alguém, deve imediatamente pedir perdão a essa pessoa e deve pedir que Deus o perdoe também. Então, vamos parar neste verso 10 e o Espírito Santo vai continuar a abençoar-nos
e nós só precisamos dele. Ele vai nos ajudar. Espírito Santo, obrigado. Para terminarmos, vamos ler no Inário Evangélico o hino número 350. O título é Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Mudar para melhor. Tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor que deu seu Filho amado por nós. Mesmo quando tudo parece impossível, a pessoa está doente, com sida, com o vírus, coronavírus, quando tudo parece impossível. Há trevas que nos impedem de ver. Quando tudo parece impossível e tu não vês a solução, o problema é a doença, é o coronavírus, é a sida, é o coração, ou qualquer outra coisa. Parece que é impossível. O diabo vem e diz: isso é impossível, tu não vais conseguir. Se a pessoa não conhecer a palavra de Deus, vai ficar mal, não é? Porque não está a ver a solução. A pessoa, quando tem um problema, deve perguntar qual é o problema. Escrever com iniciais, fazer o máximo possível para saber qual é o problema. E depois, orando a Deus, claro, é a primeira situação que deve acontecer, ele vai perguntar a Deus qual é a melhor solução. Seja de falta de dinheiro, de emprego, seja do que for. Tu não vês a solução, mas Deus tem um milagre para ti. Por isso, vem, estende a tua mão para Jesus. Agora que estamos unidos em Cristo, devemos amar-nos uns aos outros, ajudar-nos uns aos outros. Os médicos ajudam, sim, mas a primeira pessoa a ser consultada, como eu estava a dizer, deve ser Jesus. Voltando um pouquinho atrás, agora que estamos unidos em Cristo e juntos pertencemos ao Senhor, vem cantar esta canção e de coração entregar-lhe o nosso louvor. Aleluia. Eu conheço um coro pequenino que já é muito antigo, que diz que o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica todo o pecado. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou, salvou. Aleluia. Vamos ainda orar a Deus em línguas, para que a intenção é que muitos sejam salvos, sejam curados ao ouvir esta mensagem, ouvir a palavra de Deus, vai vir fé. Não duvide que vai receber fé. E é pela fé. Jesus disse: a tua fé te salvou. Então vamos orar em línguas, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Pataru, parará, parari, poro, popá, papi, popá. Piriri, poro, popo, pororó, popi, papa, pipiri, popa, parari, parará, parapapi. O rango dingo, badu bingo, manuchico, badu beco do purrico. Rurushumani compani, prushumanani, kupataramanani, chocopatani. Roba shoriamanine, ribaraba shokonine, rubrusumanabanine, shuriaba menikiti mbada, shiriamana, irranshurikatamana, shuriabada, piti potopi parara, periri poro popi popopopa, papi papara, parari para parara para papi.
Deus abençoe. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe eternamente.